Esse vídeo é sobre como desenvolver a inteligência interpessoal das crianças. Portanto, pais, professores, educadores, tios, padrinhos, catequistas, todo mundo pode absorver um pouquinho dessas informações que eu trago aqui, né? Eu sempre sugiro que, para a criança, a gente faça cartazes, deixe visível para eles verem várias e várias vezes. Quando eles são muito pequenos, nós colocamos imagens. Quando eles vão crescendo, vamos colocando frases, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa fala, você tem que ouvir, né? Quando uma pessoa fala, você tem que ouvir. E por isso nós temos 2 ouvidos e uma boca. Se temos 2 ouvidos, é para ouvirmos o dobro, não é? E tem uma frase que diz que a palavra é prata e o ouvir é ouro, né? Então, a melhor forma de entender as pessoas é ouvindo-as. Portanto, colocar um cartaz sobre isto. Tem também uma outra frase que ajuda bastante, que é: olhe para uma situação com os olhos do outro. Ouça com os ouvidos do outro. Sinta com o coração do outro. Ok? É uma frase simples e que pode ter imagens bonitas. Acho que é muito eficaz. Se uma criança diz, eu não gosto dele ou dela por causa de uma determinada situação, o que você deve fazer? Você abaixa-se e vai falar baixinho para ele que ele deve procurar compreender por que aquela pessoa, aquela criança fez aquilo daquela forma, ok? Por quê? Porque quando uma criança dispara logo a julgar, não gosto dele, não. A gente não gosta dos comportamentos de uma criança ou de um adulto, não é? Mas quando ele dispara logo um julgamento, ele não tem nem tempo para compreender, ele não tem nem tempo para amar aquele coleguinha, ok? Então, é uma coisa importante para a gente, de imediato, nos abaixamos e dizemos para ele, olha, não julgue o colega enquanto você não entrar em contato com a realidade dele, e às vezes até com a dor do colega, né? Estimular para que a criança dê atenção, para dar um pouquinho de atenção ao colega. Então vamos lá, vamos ouvir. Às vezes não é possível esse ouvir na mesma hora, porque o colega também não está disponível para falar naquela hora, mas a gente pode estimular isso para um outro momento. O verbo ajudar. O que significa ajudar? A ajuda é uma arte. E é uma coisa que é bonita, porque quando eu ajudo o outro é porque eu tenho algo que posso oferecer ao outro, certo? Então, temos que explicar para a criança que se a ajuda é uma arte, ela precisa ser aprendida e exercitada. E com isso você vai estar também a ensinar a empatia. Por quê? Porque você precisa compreender a pessoa que precisa de ajuda, não é? E você pode perguntar então para a criança, quando você precisa de ajuda, é bom ser ajudado? E a criança vai dizer que sim, né? E você sabe, você conhecendo uma situação em que ele já recebeu ajuda de algum colega, você pode referir a situação. À medida que eles vão crescendo, você pode perguntar. Você lembra de uma situação em que você precisou de ajuda e foi ajudado? Quem ajudou? Como é que foi? Como é que você se sentiu? E então, quando você ajuda, o outro também fica feliz com a sua ajuda, não é? Ok? Outra coisa importante também é ensinar que o mais precioso nas relações é estar em presença,
né? É você dar atenção ao colega, seja na sala de aula, seja nos intervalos, seja se levar um tombo. Quando você se envolve com a pessoa, né, ali, naquele momento, quer dizer, você está em presença, a pessoa fica muito mais confortada emocionalmente. Uma coisa que os adultos precisam aprender para poder ensinar é que é importante compreender e ser compreendido, né? Mas você deve tentar compreender primeiro para depois ser compreendido, que é a história do ser feliz e ter razão, né? Então, o que você deve fazer com a criança? Pede a ela para dizer a você o que ela sente, o que se passa. Eu preciso compreender você. O que se passa? E a criança vai falando, às vezes ela está envolvida no choro, mas ela vai falando e você vai ouvindo e vai fazendo um carinho. E enquanto você vai ouvindo, então você vai explicando para a criança que você compreende, que tudo tem solução, vamos encontrar um caminho de solução, e você vai falando e a criança vai sentindo alívio. E aí é a hora de você dizer para ele: quando você começou a conversar comigo, como é que você estava? Estava triste, choroso. E agora, como é que você está? Você está aliviado. Então, ouvir para compreender, para aliviar, ok? A criança consegue compreender essas linguagens, ok, gente? Agora vamos pensar um pouquinho na paz. Aquela criança que está leve, livre, solta, com paz interior, que é uma maravilha, e o outro não está. A paz, ela não é alcançada na força, ela é alcançada nessa compreensão que eu falei antes. E então, cada vez que a criança tem uma dificuldade, ajude-a a se compreender, porque quando ela compreende o que acontece com ela, é mais fácil dela compreender o que acontece com o outro. De novo, estamos na empatia, né? E mais, também sempre com cartazes, ajudar as crianças a reconhecer o mérito do outro e, e a se alegrar com o mérito do outro, não é? A nota boa do outro, o bom desempenho no futebol, o sucesso nos relacionamentos, é bater palmas, né? E se alegrar como se o sucesso do outro também fosse o seu. É uma forma de você distanciar a criança da competição e da inveja. Quando a gente faz um processo de educação emocional para as crianças, nós estamos a ajudar a lidar com a frustração, ok? Quando uma criança cria expectativas, primeiro de que o mundo é maravilhoso, de que o mundo gira em volta dela, de que tudo acontece na hora que ela quer, que só ela tem necessidades, quando ela não consegue perceber que as outras crianças também têm necessidades e direitos e etc., não só deveres, né? Quando ela consegue perceber isso, ela não tem tanta frustração. Ela consegue efetivamente aceitar, ok, essa situação é assim. E ela fica mais pacificada, ok? Tem situações que são assim interessantes. Por exemplo, eu tenho um neto que ainda usa fralda. E então, se eu estou a caminhar com ele lá na motoca dele, e eu digo: olha, vamos em casa no instante. Não, vamos em casa. Aí eu abaixo e explico para ele: ah, vamos em casa, porque a vovó não usa fralda. Então a vovó precisa ir à casa de banho. Vamos lá no instantinho. A sua motoca fica aqui no portão, a avó entra rapidinho e você vai com a avó e depois a gente continua. Eu falo isso às vezes 3, 4 vezes, mas ele entende as minhas necessidades e tá tudo bem, ok? Quando a gente ensina isso desde pequeno,
Na verdade, a gente vai ganhando cada vez mais a empatia. As crianças nascem com empatia. Depois, com a forma como são educadas, desculpa falar isso, mas é que às vezes são os próprios pais ou o meio ambiente que acabam modificando, né? Mas quando você perde a empatia, você perde a sua humanidade, não é? Uma das formas de você ensinar mesmo a empatia é você ensinar a sua criança a dar um abraço psicológico em alguém. Se, se ele não consegue dar abraço assim, físico, você diz para ele, fecha os olhinhos. Agora imagina um coleguinha. Imagina você dando um abraço nele. A mãe também abraça, a avó também abraça, enfim, tá bom? Esse abraço que acontece aqui também acontece aqui, tá? Que é aquela frase das leis universais. Tem uma playlist de leis universais no canal, que trate o outro como você gostaria de ser tratado. Agora, você gostaria de receber um abraço, então abrace, não é? Ok? Tem uma frase do livro do... eu acho que é o Pequeno Príncipe, em Portugal é o Príncipezinho, exatamente, Antônio de Saint-Exupéry. Eu tenho medo de ferir o coração do outro. E aí alguém pergunta, por quê? Porque eu sei como dói, não é? Bom, eu vou deixar aqui 3 indicações de livros para desenvolver a empatia das crianças. Um deles é o Pequeno Livro da Empatia, chama-se assim mesmo. Eu vou deixar escrito na descrição do vídeo, né? Empatia para crianças e adolescentes, com 50 questões para você trabalhar. E o outro é Ponha-se no Meu Lugar, também com questões para serem trabalhadas. Então, fica aqui a minha sugestão. Eu espero que eu tenha respondido a quem fez a pergunta. E se você tem mais perguntas, coloca aqui. Se você sente necessidade de passar esse vídeo para alguém, para passar adiante essa palavra, por favor, encaminhe o vídeo, vai lá, coloca like para o YouTube saber que você gostou, comenta para o YouTube, para o algoritmo do YouTube dizer assim, então afinal de contas essa senhora andou a fazer aqui alguma coisa de útil para a sociedade, não é? Ok? Então, ajude-me a ajudar mais pessoas, combinado? Então vai lá e passa adiante, porque o futuro do nosso país está nas crianças, ok? Abracejo.